Sabe, a segurança digital é tipo uma corrida armamentista sem fim. E hoje a gente vai conhecer um novo tipo de detetive. Um detetive de IA que foi pensado, olha só, para estar sempre um passo à frente dos criminosos. Então, para a gente começar, vamos dar uma olhada no que seria o ponto cego da cibersegurança. A questão é que os ataques, hoje em dia, nossa, eles não são mais aqueles arrombamentos simples. Eles evoluíram, se tornaram super sofisticados, quase como operações de espionagem mesmo, sabe? E o pior, estão acontecendo o tempo todo. Pois é, a verdade é que a natureza dessas ameaças mudou completamente. E essa mudança, claro, coloca em risco dados supercríticos em todos os setores que a gente possa imaginar, desde finanças, saúde até governos. Para entender melhor, é como se os métodos de segurança tradicionais fossem um escudo feito para parar flechas que ele já conhece. Só que aí está o problema. Os ataques de hoje não são mais flechas. São, sei lá, monstros dinâmicos, que se escondem, que o escudo antigo simplesmente não foi feito para prever. E é exatamente essa lacuna de conhecimento o grande desafio que os pesquisadores resolveram encarar. A pergunta era, como é que a gente constrói uma defesa contra um inimigo que nunca viu antes? Complicado, né? Mas é aqui que vem a grande virada, a sacada genial. Ao invés de só ficar procurando por criminosos já conhecidos, os pesquisadores tiveram uma ideia bem diferente. E se a gente ensinasse uma máquina a ler e entender a história inteira de um ataque, do comecinho até o fim? A hipótese por trás disso era, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. A ideia era, e se um sistema de IA conseguisse entender não só o que está acontecendo, mas também por que está acontecendo? Sabe, a causa e o efeito de cada evento? Se ele conseguisse isso, a detecção de ameaças seria muito mais precisa. Bom, e como seria a planta desse novo detetive? Basicamente, a gente tem a arquitetura dele. Tudo começa com as várias fontes de dados, que são a matéria-prima. Esses dados brutos, eles passam por um pré-processamento e aí sim entram no coração do sistema. E esse coração é uma combinação de vários modelos de IA, como GNN, GloVe e BERT. Essa combinação, essa estrutura em camadas que dá todo o poder para ele. Ok, mas na prática, como é que esse sistema funciona de verdade? Olha, tudo começa como numa investigação, coletando pistas. O sistema bebe de várias fontes diferentes, uma quantidade enorme de dados. A gente está falando de tráfego de rede, logs do sistema e até informações públicas sobre ameaças já conhecidas. A ideia é ter a visão mais completa possível do que está acontecendo. E aí, um processo de 4 passos transforma toda essa bagunça de dados brutos em uma história que a IA consegue entender. Primeiro, uma limpeza, uma padronização desses dados. Depois, entra o modelo GNN, que começa a conectar os pontos, a achar as relações. O terceiro passo é o GloVe, que traduz os textos dos logs para uma linguagem que a máquina entende. E por último, o BERT entra para analisar o contexto mais profundo de tudo isso. É tipo uma linha de montagem de inteligência, sabe? A primeira grande inovação aqui é a tal da rede neural de grafos, ou GNN. Para a gente visualizar, é como se ela fosse aquele detetive de filme que monta um quadro na parede, sabe? Com fotos, pistas e vai ligando tudo com fiozinhos para enxergar o cenário completo. A GNN não olha para um evento isolado, ela mapeia as conexões entre eles. E o resultado é impressionante. A GNN vai tecendo uma verdadeira teia, conectando processos, arquivos, endereços de IP, coisas que sozinhas pareciam totalmente aleatórias, de repente, formam um desenho completo de um ataque acontecendo ali, em tempo real. E, para fechar o pacote, os modelos GloVe e BERT entram em cena para dar ao sistema a capacidade de entender a linguagem, o significado das coisas. Com eles, o sistema aprende que falha de login e força bruta, por exemplo, mesmo sendo termos diferentes, podem apontar para a mesma coisa. Opa, tem alguém tentando forçar a entrada aqui. É uma compreensão de contexto que chega a ser quase humana. Tá, tudo isso é muito legal na teoria, mas a pergunta que não quer calar é: essa abordagem inovadora funciona mesmo? É melhor que os métodos que já existem? Bom, a equipe de pesquisadores colocou o sistema à prova para descobrir. E o teste foi uma competição direta, um verdadeiro mano a mano. Eles colocaram um novo sistema para brigar com outros métodos, a IA mais tradicional, as CNNs, e até uma versão dele mesmo, mas sem um dos seus componentes-chave. Foi um verdadeiro que vença o melhor. E olha, os resultados foram realmente impressionantes. A combinação completa, GNN, mais BERT, mais GloVe, bateu uma precisão de 95%. Para ter uma ideia, isso significa que de cada 20 ameaças, o sistema identificou 19 corretamente. Um desempenho muito superior a todos os outros competidores. Então, o que a gente tira disso tudo? Bom,
De um lado, é um salto gigantesco na precisão e na capacidade de realmente entender um ataque. Mas, por outro lado, e isso é importante, os próprios pesquisadores são honestos em dizer que ainda tem trabalho pela frente, principalmente para deixar o sistema ainda mais rápido e mais adaptável. No fim das contas, essa pesquisa realmente abre um novo capítulo na segurança digital. Ela mostra um caminho claro para a gente ter defesas muito mais inteligentes, mais adaptáveis, e deixa no ar uma pergunta bem interessante para a gente pensar. Se a IA agora consegue entender a linguagem dos ataques cibernéticos, qual será a próxima conversa que ela vai ter com as nossas defesas?